Aqui, ó. Eu tenho esse mesmo projeto, vou fazer com ele, obviamente, aqui, mas poderia ser com qualquer outro, hospedado em 2 servidores. Um servidor da HostGator, que é esse aqui, que é um servidor melhor, tá? Muito bom mesmo, que já faz validações, tratamentos, tudo de forma automatizada. E eu vou pegar um exemplo aqui, como se fosse, por exemplo, as contas a pagar. Ou poderia ser conta a pagar ou conta a receber. Vamos supor que eu quisesse cadastrar uma nova conta, não vou selecionar fornecedor, nem funcionário, tá? E nem data de pagamento. Beleza. Se eu não passo aqueles valores, automaticamente, assim como no Champ também é feito, ele vai reconhecer que os campos que são de data, né, fica nulo ou recebe 00 lá, e os campos que são inteiros recebem um valor de 0, porque ele não foi passado nenhuma informação ali. Agora vamos para um outro servidor, que geralmente servidores compartilhados ou servidor dedicado, tá? Eu vou colocar ele aqui, eu estou com ele nesse projeto, nesse local aqui, nenhum está com esses arquivos novos. Esse aqui até o que eu estava testando, os disparos nele, tá? Então ele já tem um pouquinho mais de coisa, mas não tá concluído também não. Eu acho que até na tela inicial ali ele já deu algum problema. Mas vamos aqui. Ele precisa de várias e várias validações, né? Vamos tentar fazer aquela mesma demanda aqui, ó, que é uma conta a pagar, que é uma coisa bem básica aqui que o servidor local consegue fazer e toda a estrutura aqui também consegue fazer. Vou clicar para salvar e olha lá, ó. É exatamente o mesmo projeto com os mesmos arquivos, tá? Mas aqui ele me cobra algumas validações. Uma coisa, um ponto positivo desse serviço aqui que eu estou utilizando, apesar de ele ter essas falhas aqui, não é bem falha, né? Mas essa necessidade de validação que não valida automático, o ponto positivo é que ele retorna. Acredite, tem muitos que vai dar esse tipo de erro aqui, ó, e não vai retornar nada, né? E é aí que tem muito aluno tendo dificuldade, porque compram planos igual, por exemplo, olha esse aqui que eu hospedei. Eu não sei se você já viu, mas eu estou utilizando ele. Eu até comprei para poder ver se prestava mesmo, porque ele tem planos aqui, ó, de R$5. Então você tem planos de R$5 mensais, é muito abaixo do normal, né, para as outras hospedagens, que está aí em torno de 15, 20, R$25, tá? Mas assim, tem as desvantagens, né? Mas no geral ele é muito bom, tá? Eu não estou aqui para falar mal dele não, é porque justamente por esse preço, né, obviamente você vai ter não vai ter recursos que tem, por exemplo, na HostGator, na Hosting e outros que são maiores. Mas, né, se você quiser hospedar ali, não tem problema nenhum, o sistema vai funcionar 100%, só que ele vai precisar de algumas validações. E vamos entender quais são essas validações. Essas validações são basicamente o seguinte, né? Aqui ele está mostrando que deu um valor inválido para o date time, né? Então é o seguinte, como eu não passei essa data aqui, ele está falando que eu não posso salvar lá. A primeira questão, vou entrar aqui até no meu servidor. Pronto, eu entrei aqui. A primeira condição que eu passo para os alunos fazerem é a que eu vou mostrar aqui, ó. Acessar o banco de dados, tá? Ir nas tabelas, em todas as tabelas que der esse problema aí, né? Ou se já quiser colocar em todas as tabelas do sistema é bom também, tá? Mas eu vou mostrar aqui especificamente com essa que deu o problema, que não está inserindo. Então eu venho aqui, ó. Venho aqui na tabela dele que é contas a pagar. Contas a pagar. Pronto. E faço o que o servidor não faz de forma automática, né? Eu vou selecionar todos os recursos que tem aqui, foi data pagamento. Aqui, ó. Percebam que ele não está como nula, mas por quê? Porque os servidores normais já entendem que se não vir o valor, ele lança a data com 00, tá? Se você olhar aqui, ó, em outras que estão lançadas aqui, deixa eu ver se vai ter. Aqui, olha o que acontece. Isso aqui é porque veio do servidor local. Mas o servidor de hospedagem, esse não faz. A HostGator faz, por exemplo. E vários outros fazem. Mas compartilhado e dedicado não vai fazer isso. Então eu vou clicar aqui para poder marcar todos. Só não vou marcar o ID, tá? O ID não é interessante fazer isso. Você vem aqui na opção de alterar. E vai marcar para esses campos nulo. Ah, precisa ser todos? Na verdade, eu estou falando para marcar todos. Mas na verdade são campos do tipo geralmente inteiro, tá? E data. Que você está passando no insert, né, mas que podem vir sem valores, ok? Mas por via das dúvidas, pode marcar todos que não vai fazer diferença nenhuma no projeto. Ó, vou clicar em salvar. Mas e aí, será que ele vai inserir? Pior que ele ainda não vai inserir, né? O primeiro erro que ele me cobrou foi isso, que eu não posso passar um valor nulo para a data, tá? Mas aí eu já coloquei que o banco de dados pode aceitar aquele valor nulo. Mas quando eu tentar vir aqui, ó, em salvar de novo, vamos ver. Ó, continuou o mesmo erro, né? Na verdade, ele não me deu nenhum outro erro diferente. Aí você pensa, poxa, mas eu não estou passando ela
Porém, eu já coloquei como nulo. Para data vai funcionar? Ainda não. Por que não vai funcionar para data? Porque, além de tudo, ele quer receber ela em um formato de data. Então, nós vamos ter que fazer uma validação específica no código para essa situação aqui. Tá? Mas o primeiro passo é esse mesmo que eu fiz, que é colocar lá, né, os campos como nulo. Então, marcou como nulo. Ainda assim, ele não inseriu? Vamos para o código. Vou vir aqui, ó, onde eu tenho o insert dessa conta a pagar. Pronto. Que é esse salvar aqui, ó. E eu vou analisar quais são os campos que eu passo, tá? Isso não tem nada a ver na atualização, é na hora de inserir. Quais são os campos que eu passo na hora da inserção? Então, por exemplo, eu passo a data de pagamento, né? Só que a data de pagamento, ela pode estar recebendo aqui um valor nulo. E se ela estiver recebendo um valor nulo, né, eu não consigo colocar ela ali. Então, qual que é o tipo de tratamento que eu tenho que fazer aqui, né? Seria não passar a data de pagamento aqui, caso ela venha com valor nulo, porque simplesmente o servidor não tem a capacidade de entender, né, que esse valor nulo é para deixar ele ignorado ou colocar lá o padrão que a maioria coloca que é 000. O que eu costumo fazer então? Se data PGTO vir igual a nulo, é uma validação aqui boa para a gente fazer. Você coloca aqui, ó, pagamento igual a vazio. Pronto, pode ser aspas minúsculo, beleza. Agora, se ele não for nulo, aí ali você vai ter que colocar isso aqui, ó, incluindo a vírgula. Então, PGTO recebe essa situação aqui. Então, aqui no caso, poderia ser... Não, pode ser o aspas simples mesmo, não tem problema não. Não pode, porque já tem uma ali. Então, aqui tem que ser dupla, porque aqui vai vir uma simples dentro, tá? Então, não pode ser simples. Pronto. Com a vírgula, tá? Aí agora o que eu passo aqui, ó? PGTO. Por quê? Porque ou ele recebe aqui um valor nulo vazio, né? Caso a data seja vazia, ele não passa ela, ou se tiver data, ele coloca ela. Aí, vamos lá. Aqui no servidor local não tem problema nenhum, né? Eu vou ter que subir esse arquivo aqui para minha hospedagem para poder fazer o teste ali agora para ver se vai funcionar. Mas é muito provável que ele vai apontar os mesmos problemas nos outros campos que são inteiros, tá? Que são os, no caso ali, fornecedor e mais um outro que tem lá que eu não estou lembrando qual. Mas eu vou fazer o passo a passo aqui para vocês poderem ver justamente os tipos de validações, né, que esses serviços que não acompanham isso aí na hospedagem, os tratamentos que você tem que fazer no código. Então eu vou aqui novamente, contas a pagar, venho aqui em carregar e carrego ele, ó. Eu fiz no projeto da assistência técnica que eu coloquei ali, eu fiz pelo menos umas 80 validações. Né, muita coisa, é um projeto grande, ele tem muitos recursos. Aqui o da barbearia, acredito que vai dar mais ainda que isso. Tá? E eu já vou começar a desenvolver todos os projetos agora, considerando esse tipo de validação, porque muitos alunos estão hospedando, né, nesse tipo de serviço. Deixa eu vir aqui, ó, em sistema, painel, páginas, e aqui vou pegar lá o insert, né, que é esse salvar e pronto. Vamos ver se agora muda o erro ali, tá? Eu não estou nem considerando que ele vai finalizar, não. Eu quero ver se ele muda, porque o de data já foi tratado. Ah, já deu. Então, beleza, menos mal que ele não deu problema aqui, ó, nem no funcionário e nem no fornecedor, tá? Mas na hora de mostrar, aqui ele já me apontou outra validação, que é o explode. Ué, por que isso aconteceu? Porque ele tentou formatar uma data que não existe. E aí também ele não... reconheceu isso, tá? Ele não consegue interpretar isso aí. Então, o que nós faremos nesse caso? Basta vir aqui, ó, aí já é no listar, né? Então, eu venho aqui no listar e coloco, por isso que vocês devem ter visto, quem acompanhou esse módulo, eu até falei disso aqui, ó, na implementação aqui desse treinamento, eu falei do arroba no explode, por isso. Tá? Então, se tiver outros explodes aqui, eu posso até procurar, eu já posso colocar esse arroba. Mas vai acontecer em todos? Não. É só nesse caso aqui da data de pagamento, que a data de lançamento sempre vai existir, né? E a de vencimento também ali é lançada. Mas a de pagamento não, porque às vezes a conta não foi paga ainda. Então, ele não consegue formatar ela porque não tem data. Tá? Então, eu já vou cogitar colocar em todos, para você não ter que ficar analisando isso. Ó, essa aqui eu vou passar, vai existir, não vai? Então... para facilitar um pouco, tá? Mas tem um motivo ali disso aqui. Então eu vou vir aqui novamente em carregar e vou carregar o listar, porque ele também, né, não conseguiu ali reconhecer
essa condição. A mesma coisa se você tiver um number format, tá? Inclusive aqui eu já tenho um number format acima. Aqui no caso toda conta tem o valor, então não seria o caso. Mas se tiver um valor que não vai receber formatação, que ele não foi lançado ainda, né? Por exemplo, um valor de troco que pode não ter acontecido na venda ou alguma outra condição do tipo, ele vai necessitar também desse arroba, porque senão ele vai dar esse warning aqui. Isso não é nenhum erro, ele não para a execução do código como foi no anterior, né, do insert, mas ele vai ficar com essa informação. Tá? Deixa eu atualizar aqui novamente, que ele está demorando um pouco, talvez porque o arquivo ainda estava carregando ali. Então, aqui agora ele some, tá vendo? Ó, porque ele ignora, né, aquilo ali. Então é um outro tratamento que tem que ser feito, e no valor a mesma coisa, tá? Se tivesse aqui um valor que não fosse passado, né, a informação, que fosse futuro ali, que não tivesse ainda sido preenchido, o number format daria a mesma condição. Aqui não aconteceu, mas deixa eu já explicar. Quando eu lancei a conta, né, vou até olhar por que não aconteceu isso, porque aqui ele tem o funcionário, que é passado na hora do insert. Isso. E o outro campo que é o pessoa, tá? Se eles vierem vazio, ele dá problema. Talvez ele não tenha vindo vazio porque aqui no conta pagar pode ser que eu coloquei que quando for selecionar o usuário, e aí já é uma validação, ó, selecionar ele passe o value 0. Então ele não veio vazio, ele veio com 0. Mas se ele viesse vazio, tá? No servidor da HostGator, no servidor local não daria problema nenhum, mas ali daria. Então ele não iria entender. Aí ou você pode passar, né, na hora que tiver essa opção de selecione o fornecedor, o value 0 aqui, igual já está sendo feito, ou você pode antes aqui também verificar se o fornecedor, ó, funcionário, né, não é fornecedor, se o funcionário, mas aqui tem fornecedor também, eu acho, porque é o pessoa. Se o funcionário é igual a vazio, porque se caso ele for igual a vazio, você pode passar um valor para ele aqui, ó, de 0, né? E aí, então, ele não chegaria com vazio aqui, não daria problema. Então, a validação poderia ser feita de duas formas, né? Ou aqui antes de inserir, ou melhor, dessa forma que estava já aqui, que é quando você passar um valor para o option, já passar, se ele não for ter nada, né? E se for um option que vai receber ID, que é o caso aqui, ó, que só recebe números, porque lá no banco de dados esses fornecedores ou outro que é o campo pessoa, que aqui no caso eu estou passando o funcionário, né? Na verdade o pessoa é o fornecedor. O outro lá é esse aqui, ó, que é o funcionário. Então lá ele está como inteiro. E se ele está como inteiro, ele tem que receber um valor inteiro. Tá? E aí nesse caso, se você não vai passar nada, passa o 0. Agora, poderia ser feito dessa forma ou antes de salvar aqui. Então é sempre prestar atenção em quais são os campos que você está levando para o banco de dados. Se for um campo varchar, né, de texto, igual descrição, o tipo aqui, não tem problema nenhum. Ele pode estar vazio e ele não vai dar problema. Mas se for data, não pode deixar vazio, tá? E se for inteiro, também não pode deixar. Você passa, se caso eu for passar um valor vazio que não existir, né, talvez eu não vou associar essa conta a um fornecedor, não vou associar a essa conta um funcionário, então passe 0, porque ele não vai aceitar ali, né? Não é em todo servidor, como eu estou falando, né? Mas basicamente nesses dedicados acontece. A mesma aqui, ó, coisa, o usuário que lançou é um ID, é só que eu sei que sempre vai vir um ID aqui, porque sempre vai ter alguém lançando a conta, tá? O usuário que deu baixa pode ser um problema também, ó, que é o usuário PGTO, né? O usuário PGTO, ele vem aqui, ó, provavelmente um tratamento, ó. Então não seria problema, porque se ele tiver dado baixa na conta, ele paga o seu ID, mas se ele não tiver, ó, eu já passei o 0, não seria interessante passar aqui o vazio. Se eu passo aqui o vazio, eu posso ocasionar para a conta um problema, tá? Vamos ver se vai acontecer aqui, deixa eu forçar esse problema aqui para nós podermos finalizar essa explicação. Então eu vou vir aqui novamente, vou clicar no salvar e vou tentar criar uma outra conta que não tenha pagamento. Valor de 600, ó, e vou clicar em salvar. Olha aí, ó, feito, tá vendo? E aí ele vai falar justamente daquele campo, tá? Não é todo servidor que tem esse tratamento aqui, que fala, alguns vão simplesmente não vai acontecer nada, tá? Então tem que estar atento ali. Então ele fala que o valor que eu passei é incorreto, tem que ser um valor inteiro para a coluna usuário baixa. Por isso que eu disse aqui, ó, o ideal então é que se não tem nada, passe o 0, porque aí vai funcionar beleza, tá? Então se eu vier aqui e subir ele de novo, ele vai entender que para aquela coluna vai vir, né, vai chegar o valor 0 e não vai dar problema nenhum. Outro problema, além desses que eu encontrei, foi uma depreciação, tá, que é dada aqui, ó. Isso
também exclusivo, tá, desse servidor. Na verdade, eu só vi nesse. Nenhum aluno nunca me apontou isso. Só na hora que eu hospedei nele, eu vi isso. Vou gerar um relatório, por exemplo, de lucro. E aqui no demonstrativo de lucro, quando ele for gerado, ele tem uma função que faz pegar a data por extenso. Aqui, por sinal, não deu problema, né? Ah, tá. Não deu porque eu tô no da HostGator. Vamos lá no outro. Acabei entrando aqui no errado. Vamos aqui, ó, relatório, demonstrativo de lucro. E vamos gerar. Nesse aqui, ele já apontou para mim, olha lá, uma depreciação no strftime, tá? Mas o arroba, nesse caso aqui, corrige, porém, ele não traduz. E aí, o que eu tive que fazer? Né? Quando, ou se você tiver algum servidor que não reconheça essa função, essas traduções aí automatizadas para data, é só você fazer a formatação manual. Como que foi feito isso aqui, ó, né? Nos projetos aí que eu já estou utilizando, eu estou colocando aqui dentro da pasta de relatório uma data formatada. Né? Vamos pôr aqui também, eu vou pôr aqui para vocês poderem ver. Vou pegar aqui no projeto que eu tenho. Pronto, eu coloquei na pasta de arquivos para vocês aí desse treinamento, tá, da barbearia, que aí se você quiser depois substituir, pode substituir. É um arquivo chamado data formatada, né? O que ele tem? Vamos ver aqui, ó. Ele tem esse código aqui, ó. Ele faz aquilo, ele extrai dia, mês e ano, né? Pega o dia da semana vigente aí, atual, pega o mês também, e aí ele monta a data hoje com o dia da semana, depois vem o dia, né, por exemplo, segunda-feira, 9 de agosto de 2023, tá? Então ele pega a data por extenso. Ele faz com as funções do PHP a montagem da data. E aí, em vez de chamar aqui, ó, vou vir no relatório lucro, que é o que eu dei o exemplo ali. Em vez de chamar a data hoje dessa forma, eu simplesmente apago ela. Né? Ali ele está com o nome de data hoje. Tá vendo? Ó? E aí eu chamo então aqui, ó, o include, para ele poder incluir para mim esse arquivo que tem a data formatada. Data formatada. E aí pronto, né? É só uma forma diferente de você fazer, tá? Então é colocar o código aqui da data formatada porque o servidor não reconheceu essa tradução automatizada dela. Aí o que eu posso fazer aqui? Ó? Vamos pegar aqui lá de novo, né, nos arquivos do servidor. Deixa eu fechar tudo aqui. Vou pegar aqui lá na pasta rel e vou substituir para vocês poderem ver. Então pode sim acontecer, principalmente nesses servidores que são mais em conta, eles vão ter algumas desvantagens, porque a vantagem maior dele é o custo-benefício. Então você vai ter essa necessidade, tá, de fazer tratamento. Não são todos, esse aqui é o que eu mais vi necessidade de tratamento até hoje. Né? Como eu falei, tem recurso aí que eu nunca vi acontecer. Esse do nulo, lá do campo inteiro, da data é normal. Isso aí, se for dedicado ao compartilhado, você pode ter certeza que vai ter necessidade. Mas esse, por exemplo, da data, ou do string format lá, ou do explode, isso eu nunca nem tinha visto. Né? E foi a primeira vez que eu vi acontecer aqui. Mas é importante passar para vocês, então, essas formatações. Aqui ele ainda não deu. Será que eu troquei certo? Vamos ver aqui. Ó. Ah, não, eu troquei, né? Eu troquei por partes. Tenho que vir aqui, eu tenho que carregar os dois, que é o data formatada e o relatório de lucro. Senão não vai adiantar nada. Pronto. Vamos carregar o outro também, que é o rel... Cadê? Lucro. E aí sim, ó, vamos gerar novamente esse relatório para poder ver. E aí ele vai puxar, tá, a data ali correta, tá vendo? Então é isso, tá? Esses tratamentos são comuns sim, tá, dentro desses servidores. É importante aí que vocês saibam, né, para poder então corrigir.